título dessa ministração é Eu Não Te Pedi Isso. Vou contar uma história para ilustrar esta ministração. O mais renomado confeiteiro se converteu e desde então o que ele mais desejava era retribuir fazendo algo para Jesus. Depois de um tempo pensando, ele disse, já sei, vou fazer um bolo de chocolate para Jesus. Então ele comprou os melhores e mais caros ingredientes e fez com toda a dedicação um lindo e delicioso bolo e depois o embalou e guardou para o dia do encontro com Jesus. Um certo dia, Jesus apareceu para ele e logo ele foi correndo pegar o bolo. Jesus observou que o confeiteiro tinha em suas mãos uma linda embalagem e perguntou, o que é isso? Sorrindo e com toda a empolgação, o confeiteiro disse, Jesus, é um presente para você. Eu queria te agradar, então eu fiz um bolo de chocolate com os mais caros e melhores ingredientes. Jesus, com todo amor, disse, oh, meu querido, não precisava, mas eu nunca te pedi um bolo e nem de bolo de chocolate eu gosto, mas você pode dar para o Gabriel. Ele ama bolo de chocolate. Moral da história. Nem tudo que fazemos foi Jesus que pediu. E ainda que tenhamos feito para Jesus, isso não é garantia de que vai agradá-lo ou terá sua aprovação. Quantas decisões tomamos ao longo da nossa vida, decisões que envolvem o nosso futuro, a nossa vida familiar, vida financeira, emprego, empresa, se você é um empresário, no ministério, na igreja, seja você um líder ou não. E algumas dessas decisões Deus não pediu, não orientou ou orientou diferente do que foi feito. E que não o agradou, não teve sua aprovação e que terão implicações na sua vida. Ninguém deveria tomar nenhuma decisão na sua vida sem antes orar, buscar a presença de Deus, ouvir sua voz e perguntar, Deus, qual é a sua vontade? Vejamos alguns exemplos do que acabei de relatar. Em 2 Samuel 6, de 1 a 14, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo, e partiram para Balaim, em Judá, para buscar a arca de Deus. Estando em Balaim, puseram a arca de Deus numa carroça, e Uzai e Aio conduziam a carroça. Aio andava na frente dela, e Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzai esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzai por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e morreu ali mesmo. Por este fato, Davi ficou contrariado, teve medo do Senhor e perguntou a si mesmo, como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi e a levou para a casa de Obed-edom de Gate, onde ficou por 3 meses. E disseram ao rei Davi, rei, Deus tem abençoado a Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Só então Davi percebe que ele havia tomado decisões sem antes ter consultado a vontade de Deus. Deus nunca disse para Davi transportar a arca num carro, numa carroça puxada por bois. Essa decisão teve várias consequências, mas a mais grave foi a vida de Uzai. Há uma outra situação que envolve a Moisés, em Êxodo 17, de 1 a 12, relata que o povo estava no deserto e não havia água o suficiente e o povo estava murmurando. Moisés e Arão foram à entrada da tenda, onde se inclinaram até o chão. A glória do Senhor apareceu-lhes e disse a Moisés, vai buscar a vara, convoquem o povo e à vista deles falem à rocha que ali está e digam para deixar jorrar água. Eles beberão água dessa rocha e será suficiente para os saciar a eles e ao gado. Moisés obedeceu, foi buscar a vara ao lugar onde estava guardada na presença do Senhor.
Depois convocaram o povo e juntaram-no perto da rocha, dizendo: ouçam vocês, rebeldes, iremos tirar água desta rocha? Moisés levantou depois a vara e bateu 2 vezes na rocha, tendo a água imediatamente jorrado. O povo e o gado puderam beber à vontade, mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não creram em mim e não me santificaram aos olhos do povo de Israel, não serão vocês a introduzi-los na terra que lhes prometi. Deus havia orientado a Moisés e Arão a falarem com a rocha para sair água e não baterem na rocha. Ambas as situações resultariam na água vertendo da rocha, mas não foi como Deus ordenou e, portanto, Deus não se agradou e nem aprovou a atitude deles e teve sérias implicações e ambos não entraram na terra prometida. Vejamos esta outra situação em Números 11, 16, 17. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante da tenda da congregação, e ali estejam contigo. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. Deus não orientou Moisés a reunir os 70 anciãos e dar a eles uma visão ou uma missão, mas reuni-los para que eles recebessem o mesmo Espírito que estava sobre Moisés. E para quê? Para ajudar a Moisés a levar a carga do povo. Que carga era essa? Conselhos, intervenções, orientações, apoio sobre os mais diversos tipos de situações e problemas do cotidiano daquele povo. Se você quer levar a sua própria carga e de outras pessoas e ainda se multiplicar, dê às pessoas o Espírito Santo. Na minha jornada de cristã de mais de 40 anos, eu vi de tudo. Vi pessoas saindo dos seus empregos, mudando de cidade, montando negócios, saindo dos seus ministérios e criando um ministério e se auto-intitulando pastor ou apóstolo, e até casando-se, porque acreditavam que foi Deus que lhes pediu ou orientou. E depois de colherem os resultados negativos dessas decisões, alguns reconheceram que não foi Deus que os orientou ou pediu, mas outros, contrariados, ainda culpavam a Deus pelo que deu errado, alegando que foi Deus que orientou. Quero te perguntar algo. Afinal, para que o Espírito Santo habita em você, habita em nós, se não para usarmos desse privilégio e poder? Porque Deus continua nos orientando e ajudando, auxiliando através do seu Espírito Santo. Deus os abençoe.